Fala galera, bom, eu sei que eu sumi e eu sei que eu me justifico muito por ter sumido e eu falo isso em vários vídeos, mas é porque a questão é que eu sumo muito mesmo, aí eu tenho que me justificar. Porque o que acontece foi o seguinte, estava no final de período de faculdade, mas que muitas pessoas aqui acham que eu faço direito porque tem os livros ali de direito na minha estante, aqueles livros não são meus, são do meu irmão. Eu faço publicidade, e assim, quem faz publicidade sabe como é que é final de período de publicidade, que é 1 bilhão de trabalho para entregar, as trabalhos são tudo em grupo, porque as professores não querem corrigir trabalhos individuais, então eles passam trabalhos em grupo, e aí os grupos, o que fazem? Não fazem. E aí você, que é o membro do grupo que faz as coisas, tem que fazer o trabalho de 5 pessoas. E eu tava fazendo pra vocês aquela série respondendo a perguntas frequentes sobre as temporadas de American Horror Story. Falei que eu ia dar uma paradinha na outra, que ia tentar fazer simultâneo. Só que o que eu falei no último vídeo? Que eu ia fazer as temporadas tudo em sequência. Eu ia fazer o quê? Murder House, depois Asylum, depois Coven e assim por diante. Só que aconteceu uma coisa essa semana, que vocês que são fãs da série, seguem nosso site, seguem nossas redes sociais, provavelmente já ficaram sabendo que foi Ryan Murphy deu aquela soltadinha de informação que ele sempre faz, no momento que sempre eu tô desprevenido, no momento que sempre me ferra pra fazer vídeo. Mas mesmo assim eu dei um jeito, tô aqui todo cagado, que eu ia dormir, mas eu resolvi que eu ia montar isso tudo aqui, ia gravar esse vídeo pra poder passar logo isso pra vocês, e resolvi pular nessa série. Não vou pular de não vou fazer, eu pulei, mas vai ser o próximo, vai ser Asylum. Pulei Asylum agora, na ordem que eu ia fazer pra vocês, vou fazer logo respondendo as perguntas frequentes sobre Coven, porque, pra quem não sabe, Ryan Murphy anunciou que a próxima temporada, ou seja, esse ano, agora no fim do ano, vai sair o tão esperado crossover de Coven e Murder House, que a gente estava esperando que saísse, na verdade, no ano seguinte, ou seja, esse ano ia ser outra coisa, ano que vem ia ser esse crossover. Então, como eu sei que essas 2 temporadas aí vão estar em alta agora, a galera precisa saber basicamente o que aconteceu nas duas, responder logo, tirar as dúvidas todas de uma vez, para poder assistir essa próxima temporada sabendo tudo que aconteceu nas outras, sabendo os detalhes, para não ter problema de entender essa agora, porque se vai ter 2 temporadas juntas e uma já dá problema para entender, você imagina, né, que vai ser isso. Antes de começar esse vídeo, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Vou deixar as redes sociais da página todas aqui embaixo, junto com o site e todos os lugares que vocês podem encontrar a gente. Aqui na tela eu vou estar deixando o meu Instagram e o nome do meu outro canal aqui no YouTube. O link também está na descrição, então se vocês ainda não conhecem o Cinefreak, podem dar uma olhada lá que eu também estou lá, também um pouco sumido, mas voltarei em breve. Então vamos começar logo com as perguntas, porque Coven tem muita coisa para responder. O vídeo vai ficar meio grande, mas eu vou explicar tudo pra vocês. Bom, a primeira pergunta que a gente recebeu muito sobre a terceira temporada foi em relação ao gênero ali do elenco. Basicamente, todo o elenco da série é formado por mulheres, tem alguns homens, mas eles não são membros do clã das bruxas, e foi questionado algumas vezes ao Ryan Murphy de por que ele teve essa escolha de colocar só mulheres no elenco. De todas as respostas que o Ryan já deu em qualquer tipo de entrevista, ele não especificou muito de que tinha ali um motivo muito claro, muito óbvio para essa escolha. Basicamente foi uma vontade dele, ele queria botar mulheres no elenco, ele queria fazer um elenco feminino. Ele chegou a dizer que fez alguns testes ali pensando, né, no roteiro de colocar homens também, mas ele achou que toda a dinâmica dessa temporada, por ser ali aquela coisa mais jovem, mais adolescente e tudo, quando ele começou a misturar homens, começou a lembrar um pouco a ele do estilo do Glee, então ele achou que talvez não fosse bater muito com o que ele estava querendo, então ele resolveu deixar só mulheres, foi uma vontade do tio Ryan Murphy, não tem nenhum motivo de simbologias ou ocultismos envolvidos nisso. Outra questão que também foi muito levantada pra gente foi em relação ao poder da Zoe. Como a gente sabe, ela transava lá com a galerinha morria depois de transar com ela. E aí acontece que tem os momentos na série em que ela transa com o Kyle e com a Madison, porém a Madison e o Kyle não morrem. O que acontece é, as pessoas com as quais a Zoe transa no começo da temporada e que acabam morrendo depois das relações com ela, estavam vivas e nunca tinham experienciado a morte. Isso quer dizer que o poder da Zoe era efetivo com elas. Só que acontece que depois que a pessoa morre, ela passa a ser imune ao poder da Zoe. Inclusive a Madison explica isso em um dos episódios, onde ela diz que a Zoe vai precisar de muito mais do que aquilo para conseguir matar o Kyle. E tanto a Madison quanto o Kyle já tinham morrido e ressuscitado. O que permite que Madison e Kyle transem à vontade com a Zoe, mesmo sabendo que ela é chata pra caralho. Não entendo porque alguém ia querer transar com ela. Uma outra pauta que ficou aí um pouco confusa na temporada foi em relação aos sentimentos ali da Madison pelo Kyle. Existem momentos em que ela parece ter muito ódio dele, existem momentos em que ela parece ter muito amor por ele, e enfim, todo mundo ficou meio confuso aí o que ela estava sentindo no final. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, no começo ali da história, quando a Madison começa a observar o relacionamento da Zoe e do Kyle, ela começa a sentir uma certa inveja, porque ela percebe que eles se dão muito bem, e etc, e ela não tem ninguém, o que você que talvez tenha uma autoestima um pouco baixa, assim como eu,
olhe alguns casais na rua e pense também. Só que aí ela começa a perceber que ela e o Kyle têm muitas coisas em comum. Porque eles têm problemas ali com os pais deles, e eles também morreram e voltaram, o que é uma coisa difícil de você ter em comum com alguém. E aí acaba que ela começa a criar um laço muito grande com o Kyle. Acaba rolando aquele triângulo amoroso ali, meio entre os três e etc. Mas no final de tudo ela acaba desenvolvendo certo afeto pelo Kyle, porque ela percebe que ele tem muitas coisas em comum com ela e que ela não tem ninguém pra conversar sobre essas coisas que ela viveu, que são muito peculiares. Mas o Kyle, coincidentemente, viveu essas coisas também. E eles acabam criando aí esse laço e no final a Madison gosta bastante dele. Apesar dela ter esse jeito aí meio bitch dela de lidar com tudo, ela tem sentimentos muito fofinhos e carinhosos por Kyle. Uma coisa que eu realmente lembro de ter sido muito levantada nessa temporada, porque né, a gente tá falando aí de American Horror Story, que tem aquela conexãozinha ali, aquela conexão ali. Ryan Murphy toda hora solta uma aí de que vai tudo conectar no final, de que a Madison, por ter o sobrenome Montgomery, teria talvez aí uma relação de família e um parentesco com Charles Montgomery da primeira temporada. Então as pessoas começaram a especular se teria alguma chance deles serem parentes, deles terem, sei lá, qualquer tipo de conexão. Porém, a temporada não forneceu nada para que a gente tivesse essa ligação muito clara. Porém, existem sim algumas teorias, eu vou contar algumas para vocês, de por que talvez a Madison e o Charles Montgomery tenham sim alguma ligação, e talvez isso venha a ser explorado nesse crossover. Quem sabe eles não juntam os dois. A primeira possível relação entre os dois é de que, apesar de Coven ser passada em Nova Orleans, a Madison não é de Nova Orleans. Ela é de Los Angeles, na Califórnia. Ela era uma atriz ali de Hollywood. E, como a gente bem sabe, Murder House ficava em Hollywood, onde Charles Montgomery morava também. Então, em teoria, a origem ali das duas famílias é no mesmo lugar, na mesma cidade, o que possibilitaria deles talvez serem parentes. A segunda conexão, como eu falei pra vocês, a Madison ela era uma atriz de Hollywood, e o Charles ele tinha realmente contatos em Hollywood, porque ele chega até a dizer ali em alguns momentos na temporada que ele já tinha praticado abortos em algumas atrizes muito famosas. Ou seja, ele teve contato com pessoas que já eram ali do ramo das artes, etc., o que também pode ser uma possível ligação entre os dois. Mas, né, suposições. E a terceira e última conexão, que essa pra mim é a mais plausível de todas, é que os dois personagens praticam uma coisa que é muito peculiar, mas eles têm o mesmo sobrenome e fazem a mesma coisa, o que deixa a gente que é fã da série curioso, que é os dois trouxeram pessoas despedaçadas da vida. Charles Montgomery fez isso com o filho dele, que foi o recém-nascido filho dele, que foi lá mutilado e ele meio que costurou com os pedaços de bicho, falou que usou um coração pulsante de uma das pacientes dele para colocar no filho, e fez o que a gente conhece como Infatata, que tá lá no porão de Murder House. Eu falei dele aqui no último vídeo. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá, que ele aparece em alguns momentos em American Horror Story, também criou uma confusão ali em Murder House, mas a gente já entendeu o que foi o Thaddeus Montgomery, filho do Charles Montgomery, que foi reconstruído. Já em Coven, a Madison faz essa mesma treta aí que ele fez com a criança, só que faz com o Kyle. A diferença é que a Madison usa uma magia ali para trazer o Kyle de volta, porém, né, supondo que, como o Ryan Murphy já falou, que existem bruxos homens em American Horror Story Coven, só que eles não são explorados ali na série, teria uma possibilidade até mesmo do Charles Montgomery ser um bruxo e não saber, e talvez ter usado involuntariamente esse poder mágico dele para conseguir trazer o Thaddeus Montgomery, seu filho, de volta à vida, e não ter sido feito da forma que ele achou que foi. Ele achou que botou lá o coração e foi isso que resolveu, mas na verdade ele usou uma magia que ele nem sabia que existia, e a Madison, como tá vivendo mais nos dias de hoje, já entendeu todo o poder dela, já fez a coisa voluntariamente. Então assim, essa seria também uma possível conexão, porque os dois fizeram essa treta meio bizarra, que não teria como ser muito possível sem o uso de magia. Mas como eu falei, isso tudo são suposições, e mesmo a respeito do Charles Montgomery e do filho dele, do Thaddeus Montgomery, já tem outras teorias de como, por exemplo, ele ter usado o sangue da Condessa, que a gente já sabe que foi até Murder House, para poder ter botado o Thaddeus lá de volta no mundo. Então assim, suposições. Uma outra dúvida que a gente também recebeu bastante foi em relação à quantidade de bruxas nesse tal clã das bruxas de Salem, mesmo que espalhadas aí por outros estados, quantas bruxas seriam. Já que no começo da temporada é dito que existem poucas bruxas, e aí já no final da temporada parece aquele 1 bilhão de bruxas. A questão é, a Cordélia fala em relação às bruxas ao vivo na televisão, em rede nacional. Então, o que a gente pode deduzir disso aí é que várias famílias que ou soubessem que tinham pessoas peculiares assim na família, mas não soubessem o que fazer a respeito disso, ou pessoas que não sabiam que elas eram, ou que, enfim, sabiam que elas tinham alguma coisa diferente nelas, se identificaram e puderam ali sair da sua casa e chegar até
a Casa das Bruxas, porque agora elas sabiam o que estava acontecendo, já que Cordelia fez esse belo favor de ir na televisão e falar pra todo mundo. Bom, um dos assuntos que mais gerou dúvida em Coven, e tem um específico que foi perguntado pra gente, mas eu vou tentar dar uma geral aqui pra explicar pra vocês isso. Alguns momentos tem algumas bruxas que tentam fazer alguns feitiços e conseguem, em alguns momentos elas tentam de novo e não conseguem. A Queenie, por exemplo, consegue trazer a Misty de volta à vida e mais pra frente ela não consegue trazer a Zoe. E algumas pessoas ficaram se questionando de por que tinha hora que dava, tinha hora que não dava, é furo de roteiro, o que tá acontecendo. O que acontece nessa temporada? A gente tem Cordelia, que a gente já sabe que vai ser a próxima Suprema. Só que Cordelia foi uma criança que foi escorraçada a vida inteira, todo mundo falava mal de Cordelia, sempre disseram que ela era incompetente, e aí acontece que ela não tem muita confiança nela. Ela é uma pessoa sofrida, é a Sarah Paulson, gente. A gente tem que entender que Sarah Paulson fazendo um papel que é confiante, feliz, que passa uma vida legal, não vai funcionar. Chegou na vida adulta, tava como? Sem confiança, sem autoestima, sem uma terapia também, que eu acho legal nesse caso. Então Cordelia, nesse caso, nem mesmo sabia do poder que ela tinha e estava suprimindo seus poderes. Só que ela era uma pessoa muito poderosa. Então os poderes começam a ficar o quê? Sufocadinhos ali dentro dela, e ela começa a usar receptáculos para esses poderes. Ou seja, os poderes dela começam a se manifestar através de supostamente suas pessoas... Como é que fala isso? Eles não são subordinados dela. As pessoas inferiores a ela no clã. As pessoas que estão abaixo dela. Tem uma palavra para isso que eu não estou achando. E ela começa a literalmente expurgar seus poderes através das outras bruxas, uma teoria que é levantada pela Myrtle no último episódio da série, então não é uma coisa também inventada, mas eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês de como que isso aconteceu. Bom, todos nós que assistimos a Coven sabemos que lá no final da temporada tem o tal teste das 7 maravilhas, prova das 7 maravilhas, não lembro como é que é o nome, mas são aquelas 7 etapas que a bruxa tem que passar. Se ela conseguir completar essas 7 etapas, quer dizer que ela tem o que é preciso para ser a bruxa suprema do clã. Como a gente sabe que todas as outras não teriam o suficiente para ser a bruxa suprema do clã, elas em teoria não passariam pelas 7 etapas, não conseguiriam. Mas todas elas em algum momento ali na série mostram ter os poderes suficientes para isso. A questão que eu quero explicar para vocês é que na realidade elas não tinham esses poderes. Elas estavam servindo ali meio que de intermédio entre a Cordelia e o mundo real para os poderes dela serem expurgados, já que ela tinha muito poder dentro dela, porém ela não sabia que ela tinha esse poder todo dentro dela. Então ele, em vez de ser colocado para fora através da Cordelia, ele começa a ser colocado para fora através das outras bruxas. Você pode perceber que na cena que elas conseguem fazer as coisinhas lá que elas estão tentando, a Cordelia chegou perto delas e deu um conselho, falou alguma coisa que elas tinham que focar, porque é justamente esse momento de contato direto com a Cordelia que possibilita que elas tenham esse poder naquele momento. Porque na verdade não é um poder delas, mas um poder da Cordelia sendo passado para elas. Espero que tenha ficado claro. Eu acho que me enrolei nessa explicação, mas pra mim fez sentido. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Se não tiver feito sentido pra vocês, pergunta aqui embaixo, que aí digitando eu acho que eu consigo explicar melhor. Tá bom? Bora pro próximo. Bom, teve uma cena em Coven que marcou todo mundo, principalmente porque todo mundo ficou muito apaixonado pela Misty Day, que era uma personagem muito fofa, muito legal, hippie do pântano, e acontece que Misty Day faz o quê? Fica lá presa cortando aquele sapo pro resto da vida dela. Muita gente não entendeu o que era o inferno pessoal. Então vou explicar pra vocês. O que a série levanta como teoria pro tal do inferno pessoal seria a questão de que existe um momento muito traumático na sua vida, uma lembrança muito ruim que você tem, provavelmente a pior lembrança da sua vida, que vai se tornar, caso você vá morar lá no seu inferno pessoal, ela vai se tornar o seu inferno pessoal. Por isso que é inferno pessoal. Cada um vai ter o seu de acordo com os seus traumas, de acordo com as suas lembranças. Misty Day tinha um problema muito grande com essa lembrança dela na escola, de ter que secar o sapo na aula de ciência, o que lá nos Estados Unidos, não sei se não é uma prática atual, se todas as escolas fazem, mas como a gente já viu relatado em muitos e muitos filmes, eu acredito ser uma prática normal. Eles dissecam animais nas aulas de ciências. E isso pra ela era uma coisa muito horrível, ela sentiu muito mal de fazer isso. Então o inferno pessoal da Misty Day era abrir esses sapos. O seu seria outra coisa e o meu seria outra coisa. E como ela acaba ficando presa no seu inferno pessoal, ela fica em looping lá pra sempre, secando sapo. E, em teoria, ela tá lá até hoje, fazendo a mesma coisa que ela tá fazendo naquele dia. Deve estar muito puta. Uma outra dúvida muito levantada nessa temporada é no momento em que o Kyle mata a Madison. Muitas pessoas ficaram se perguntando por que a Madison não usou lá os poderes dela para tirar o Kyle de cima dela, já que ela fez isso em outros momentos na série e naquele momento ela simplesmente não fez nada. A questão é que não é que a Madison não pudesse fazer. Em todas as situações em que ela poderia ter usado os poderes dela e ela não usou, ela estava sempre num momento de muito abalo psicológico, o que obviamente dificultaria ela se concentrar para fazer um feitiço ou para usar qualquer tipo de força sobrenatural que ela tivesse, porque principalmente na cena que o Kyle mata ela tá muito inconformada com tudo que aconteceu, tá claramente muito abalada e eu acho que ela meio que deixa a vida levar, porque ela não tem mais condições de fazer nada, tá muito inconformada, tá muito puta. Pra terminar esse vídeo eu vou responder uma pergunta que envolve uma figura bem curiosa dessa temporada, que muitas pessoas eu acho também ficaram pouco confusas em relação a ele,
que é o tal do Papa Legba, aquela entidade lá que conversa com a Fiona. E tem um momento em que Papa Legba diz pra ela que ele não consegue fazer nenhum tipo de pacto com ela, que ela não tem uma alma pra vender. A alma da Fiona já não existe mais, e que isso impede ela de fazer esse tal pacto aí com ele. Só que aí acontece que lá no final da temporada a Fiona acaba indo pro inferno, o que não bateria muito, não teria muito sentido, já que o Papa Legba disse que ela não tinha alma, aí no final ela tinha. Então vamos tentar entender aqui as duas possíveis explicações pra Fiona no final de tudo ter uma alma. A primeira explicação seria o Papa Legba ter falado isso de forma metafórica, dito que só porque ela era uma pessoa muito escrota, ela não tinha alma, mas na verdade ela tinha, e ele só quis dizer isso pra ela pra dar um impacto. A segunda opção, que é a mais provável de todas, pelo menos na minha opinião, é a seguinte. No episódio 10 de Coven, tem ali aquele momento em que a Fiona e a Mary LeVoux meio que fazem as pazes, aí elas matam aquela galera naquela companhia lá, que eram os caçadores de bruxa. Enfim, no final de tudo, Fiona Good fica muito cansada, desmaia, fica lá desacordada, e existe um momento em que a Mary LeVoux fala pra ela que não tá pronta pra se despedir dela, e que ela ainda tem um trabalho pra fazer. Nesse momento, enquanto a Mary LeVoux fala isso com ela pega umas mechas de cabelo da Fiona e começa a enrolar num boneco voodoo. O que acontece é que dentro das práticas de voodoo, esse ritual ali que a Mary LeVoux tá fazendo, ele é feito justamente para ligar a alma de alguém a um objeto. Ou seja, depois da morte da Mary LeVoux, em teoria, a alma da Fiona estaria livre para ser usada da forma que fosse usada por ela ou por quem fosse usar, mas no momento em que Papa Legba fala com ela, isso ainda não tinha acontecido. Então pode ser também que ela não tivesse com a alma disponível naquele momento, mas aí depois ela ficou por conta desse negócio aí que Mary LeVoux fez, do ritual. Bom, chegamos ao fim das perguntas mais frequentes sobre Coven. Eu sei que provavelmente não são todas as perguntas que vocês tenham na cabeça de vocês, mas se vocês lembrarem de mais alguma coisa, perguntem pra gente aqui embaixo. Só relembrando que eu fiz esse vídeo sobre Coven depois do que eu fiz sobre Murder House, pulando Asylum só por questão de que a gente vai ter esse crossover aí das duas temporadas, e eu queria já adiantar essas perguntas pra vocês das duas, pra ficar bem claro as duas que a gente vai ter que saber agora pra esse ano, e agora no próximo vídeo que eu fizer, eu levanto Asylum e respondo tudo sobre Asylum. Mais uma vez pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, darem like nesse vídeo se vocês ainda não deram, e também lembrar de procurar a gente lá nas nossas redes sociais, meu Instagram, meu outro canal, tudo que tá aqui na descrição, deem uma olhada, sigam a gente, fiquem por dentro de tudo. Não esqueçam também de deixar aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa série de vídeos, se vocês têm ideia para alguma coisa diferente aqui no canal, a gente tá sempre dando sugestão de vocês, gostamos de saber o que vocês pensam. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.